Meu nome é Clara Albuquerque. Tenho 34 anos. 3 meses atrás, o exército brasileiro me deu a notícia que despedaçou minha vida. Meu marido havia morrido durante uma missão na Amazônia. No instante em que ouvi aquelas palavras, senti como se o meu mundo inteiro tivesse desmoronado. Desde aquele dia, chorei por ele quase todas as noites. Tentei ser forte. Tentei aceitar que ele havia partido. Mas a verdade é que uma parte de mim se recusava a acreditar. Então, numa tarde, minha irmã me ligou subitamente. Sua voz estava trêmula. Clara, venha para minha casa agora. Tem algo que você precisa ver. E quando finalmente vi, meu corpo inteiro gelou. Antes de contar o que realmente aconteceu, peço que curta e se inscreva no canal e me diga de qual estado você é nos comentários. Agora, vamos começar. 3 meses atrás, o exército me informou que meu marido havia falecido durante uma missão. Essas palavras ainda ecoavam em minha mente todos os dias. Meu marido, Daniel, era militar há quase 10 anos. Ele era corajoso, disciplinado e profundamente leal ao seu país. Mas, para mim, ele era simplesmente o homem que fazia meu mundo parecer seguro. O dia em que os oficiais bateram à minha porta, tudo mudou. 2 homens fardados estavam parados diante da minha casa. No momento em que os vi, meu coração despencou. De alguma forma, eu já sabia o que estavam prestes a dizer. Eles falaram com cuidado, respeitosamente. Explicaram que Daniel havia sido enviado em uma missão perigosa na selva amazônica, próximo à fronteira, com uma pequena equipe de operações especiais. A missão falhou. Houve uma emboscada em uma área de densa mata e, segundo o relatório oficial, ninguém sobrevivera. Por um momento, não consegui nem respirar. Parecia que o chão havia desaparecido sob meus pés. Lembro-me de segurar a borda da mesa apenas para continuar de pé. Os oficiais continuaram falando, explicando coisas sobre honra, sacrifício e bravura. Mas, honestamente, mal ouvi qualquer coisa depois das palavras. Ele não sobreviveu. Após saírem, a casa ficou insuportavelmente silenciosa. Quieta demais. A jaqueta de Daniel ainda estava pendurada perto da porta. Sua caneca de café ainda estava sobre a bancada da cozinha. Tudo na casa parecia exatamente igual, exceto pelo fato de ele ter partido. As primeiras noites foram as mais difíceis. Mal dormi. Toda vez que fechava os olhos, memórias de Daniel preenchiam minha mente. O jeito que ele ria. O modo como me abraçava antes de partir para o serviço. A forma como sempre prometia, eu vou voltar. Mas desta vez, ele não tinha voltado. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. As semanas passaram. Parentes e amigos vieram me consolar. Trouxeram comida, flores e longas conversas sobre o quanto eu precisava ser forte. Mas quando a casa voltava a ficar silenciosa, a solidão retornava. À noite, eu costumava sentar sozinha na sala, encarando fotos antigas de Daniel no meu celular. Às vezes, eu ouvia suas mensagens de voz apenas para escutar seu tom novamente. Algumas noites, eu chorava até o amanhecer. Tentei me convencer de que precisava seguir em frente, que Daniel iria querer que eu fosse forte, mas seguir em frente sem ele parecia impossível. 3 meses passaram dessa forma. Dias lentos e dolorosos que pareciam todos iguais. Então, numa tarde, algo inesperado aconteceu. Eu estava sentada no sofá, bebendo um chá, quando meu celular tocou subitamente. Era minha irmã mais nova, Lívia. Normalmente, Lívia era alegre e falante. Mas no momento em que atendi, notei algo estranho. Sua voz soava tensa, quase nervosa. Clara, ela disse rapidamente. Onde você está agora? Em casa, respondi. Houve uma curta pausa. Então ela disse algo que fez meu coração bater mais rápido. Clara, você pode vir para minha casa agora? Sua voz tremia levemente. Tem algo que preciso te mostrar. Franzi a testa. O que é? Perguntei, mas ela não respondeu diretamente. Apenas venha, ela insistiu. É importante. Algo em seu tom me deixou inquieta. Lívia não era o tipo de pessoa que agia de forma misteriosa. Se algo estivesse errado, ela costumava dizer imediatamente. Mas hoje, ela parecia diferente, séria, quase em choque. Minha mente começou a correr com perguntas. Será que algo havia acontecido com nossos pais? Algum problema na família? Lívia, insisti.
Você está me assustando. O que está acontecendo? Outro silêncio breve. Então ela disse baixinho: não consigo explicar pelo telefone. Você precisa ver por si mesma. Aquelas palavras fizeram um sentimento estranho crescer em meu peito. Uma mistura de confusão e preocupação. Ok, finalmente cedi. Estou indo. A casa dela ficava a apenas 15 minutos da minha, mas o trajeto pareceu muito mais longo. Durante todo o tempo, minha mente tentava adivinhar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Quando finalmente parei na garagem da Lívia, notei algo incomum. Ela já estava parada na porta da frente, me esperando. Assim que viu meu carro, caminhou rapidamente em minha direção. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados de choque. Aquilo, por si só, fez meu coração disparar. O que foi? Perguntei assim que desci do carro. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, segurou minha mão e gentilmente me puxou para dentro. Apenas entre, ela disse. Caminhamos até a sala. Então, Lívia pegou o celular da mesa. Segurou-o firme por um momento, como se estivesse tentando se preparar. Então, lentamente, virou a tela para mim. Clara, ela disse suavemente, você precisa olhar para isso. E no momento em que meus olhos pousaram na foto em seu celular, meu corpo inteiro gelou. Por alguns segundos, não consegui me mover. Meus olhos ficaram fixos na tela. O homem na foto parecia exatamente com Daniel. O mesmo rosto, os mesmos olhos, até a pequena cicatriz perto da sobrancelha que ele ganhou durante o treinamento militar anos atrás. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não pode ser possível, sussurrei. Minha voz parecia fraca e distante. O exército havia me dito que meu marido estava morto. Disseram que ninguém sobreviveu àquela missão, mas o homem na foto era Daniel. Lívia sentou-se ao meu lado, observando minha reação cuidadosamente. Eu sei o que você está pensando, ela disse suavemente. Eu pensei a mesma coisa quando vi. Ela deu um zoom na imagem. A foto mostrava Daniel sentado do lado de fora de uma casa simples de madeira. Atrás dele, via-se uma vegetação densa e o leito de um rio. Ele parecia mais magro do que antes. Sua barba estava crescida e havia bandagens visíveis perto do ombro. Mas era ele. Não havia dúvida em minha mente. Meu coração disparou. Como você achou isso? Perguntei. Um dos meus contatos compartilhou esse post em um grupo de notícias regionais hoje cedo, explicou Lívia. No início, não notei nada, mas quando olhei novamente, o homem me pareceu familiar. Ela fez uma pausa. Então percebi que ele era idêntico ao Daniel. Encarei a tela novamente. Abaixo da foto, havia uma mensagem curta. Dizia que o homem havia sido encontrado gravemente ferido perto da fronteira após uma operação meses atrás. Uma família ribeirinha o encontrou, o acolheu e o ajudou a se recuperar com remédios naturais e cuidados básicos. Meu peito apertou. Então, ele sobreviveu? Sussurrei. Lívia assentiu lentamente. É o que parece. Por um momento, não soube o que sentir. Esperança, choque ou medo. Tudo misturado. Se Daniel estava realmente vivo, então os últimos 3 meses de luto pareciam irreais. Mas por que ele não entrou em contato? Perguntei baixinho. Não sei, respondeu Lívia. Talvez ele não tivesse um celular, ou estivesse debilitado demais. Encarei a tela novamente. A página pertencia a um pequeno posto de saúde comunitário próximo a uma cidade remota no Amazonas. O post havia sido publicado há apenas 2 dias, o que significava que Daniel provavelmente estava lá há algum tempo sem que ninguém soubesse. Precisamos entrar em contato com eles, disse de repente. Lívia assentiu. Já tentei enviar uma mensagem mais cedo, ela disse. Você tentou? Fiquei surpresa. Ela me entregou o celular. Olhei. Ela havia enviado uma mensagem perguntando sobre o soldado ferido na foto, mas ainda não havia resposta. Meu coração martelava agora. Digitei rapidamente outra mensagem. Expliquei quem eu era. Contei que Daniel era meu marido e que o exército o havia declarado morto. Então, esperamos. Minutos se passaram. Nenhuma resposta. Tentei ligar para o número listado na página. A linha chamava, mas ninguém atendia. Lívia tentou novamente. Nada.
A espera era insuportável. Cada segundo parecia uma hora. E se for realmente ele, sussurrei. E se Daniel estiver vivo em algum lugar e ele achar que eu não sei? Lívia apertou minha mão. Então vamos encontrá-lo, ela disse firmemente. Não vamos parar até saber a verdade. Quase uma hora depois, uma notificação de mensagem apareceu. Ambas congelamos. Lívia abriu rapidamente. A mensagem era do posto de saúde. Dizia: sim, o soldado na foto foi encontrado ferido após uma missão meses atrás. Ele tinha múltiplos ferimentos e estava muito debilitado. Uma família ribeirinha o trouxe para nós para tratamento. Meu coração falhou uma batida. Daniel esteve vivo esse tempo todo. A mensagem continuava: ele agora está estável e se recuperando bem. A família que o ajudou tem cuidado dele durante a recuperação. Lágrimas encheram meus olhos. Por 3 meses, acreditei que meu marido tinha partido para sempre. Mas de alguma forma, ele sobreviveu. Clara, disse Lívia suavemente, isso significa que ele está realmente vivo. Limpei as lágrimas, tentando respirar. Onde exatamente eles estão? Perguntei. O posto de saúde enviou a localização. Era um vilarejo às margens de um grande rio no Amazonas, a horas de distância de avião e barco. Encarei o endereço na tela. Meu coração corria novamente. 3 meses atrás, eu tinha enterrado meu marido na minha memória. Agora, havia uma chance de ele estar vivo. Eu vou para lá, disse com firmeza. Lívia me olhou. Você quer dizer agora? Sim, respondi. Preciso vê-lo com meus próprios olhos. Sem dizer mais nada, Lívia assentiu. Então eu vou com você. Pela primeira vez em meses, senti algo diferente em meu peito. Não luto, não vazio, mas esperança. Porque, em algum lugar daquela terra distante, meu marido poderia estar vivo. E, muito em breve, eu descobriria a verdade. Os 2 dias seguintes pareceram os mais longos da minha vida. Lívia e eu reservamos as passagens mais cedo que conseguimos. Mal dormi naquela noite. Minha mente fervilhava com milhares de pensamentos. E se o homem na foto não fosse realmente o Daniel? E se algo tivesse mudado nele? Meu coração não parava de acelerar. Na manhã seguinte, embarcamos. Durante todo o voo, fiquei olhando pela janela, em silêncio, rezando. Quando o avião finalmente pousou em Manaus, alugamos um carro e depois pegamos um barco até o pequeno vilarejo que o posto de saúde nos indicou. A jornada pelo rio era longa e silenciosa. A mata densa e o rio imenso nos cercavam. Parecia pacífico, quase calmo demais para um lugar conectado a tanta dor. Após quase uma hora de barco, finalmente paramos em frente a uma pequena unidade de saúde. Minhas mãos tremiam novamente. É aqui, disse Lívia suavemente. Por um momento, fiquei sentada ali em silêncio. Meu coração batia tão forte que quase doía. Então, lentamente, abri a porta do barco. Caminhamos até a entrada. Por dentro, o posto parecia simples, porém limpo. Uma enfermeira nos cumprimentou e perguntou nossos nomes. Quando expliquei o motivo da nossa visita, ela assentiu gentilmente. Sim, ela disse. Sabemos sobre sua mensagem. Então, apontou para os fundos do edifício. Ele está lá fora. Meu corpo inteiro congelou. Lá fora. Isso significava que ele estava ali, a poucos passos de distância. Caminhei lentamente até a porta. Cada passo parecia pesado. Meu coração batia tão alto que achei que todos pudessem ouvir. Então, empurrei a porta. Atrás do posto de saúde havia um pequeno jardim que dava para o rio. E sentado em um banco de madeira, estava um homem. Por um momento, o mundo ao meu redor desapareceu. Era o Daniel. Ele parecia mais magro, com a pele bronzeada pelo sol forte da região, vestindo roupas simples de algodão. Havia cicatrizes em seu ombro, mas era ele, vivo, respirando, sentado bem na minha frente. Lágrimas instantaneamente encheram meus olhos. Daniel, sussurrei. O som de seu nome saindo pelos meus lábios após 3 meses pareceu irreal. Ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os meus. No momento em que vi seu rosto claramente, as lágrimas que prendi por meses finalmente romperam. Corri em sua direção. Daniel. Não conseguia parar de chorar.
Meu corpo inteiro tremia enquanto eu estava diante dele. Por meses, imaginei esse momento de vê-lo novamente, de tocá-lo, de saber que ele estava vivo. Mas, em vez de sorrir, Daniel parecia confuso. Ele se levantou lentamente. Seus olhos estudaram meu rosto cuidadosamente. Então ele disse algo que fez meu coração parar. Desculpe, eu conheço você? Por um segundo, pensei ter ouvido errado. Minhas lágrimas continuavam caindo. Daniel, sou eu, disse suavemente, mas ele ainda parecia confuso. Por que você está chorando? Ele perguntou gentilmente. Algo aconteceu? Aquelas palavras me atingiram como uma onda. Ele não me reconhecia. Mais tarde, o médico explicou o que havia acontecido. Ele me contou que, durante a emboscada na mata, Daniel foi gravemente ferido, e o choque craniano somado à perda de sangue afetou sua memória. Era por isso que ele não conseguia reconhecer muitas coisas do seu passado, inclusive eu. Ouvir aquilo foi como sofrer outra vez. Por 3 meses, acreditei que meu marido estava morto. Agora, eu finalmente o havia encontrado, mas ele não conseguia se lembrar da nossa vida juntos. O médico me deu uma esperança. Às vezes, memórias como essa podem retornar lentamente se a pessoa estiver rodeada de pessoas familiares, lugares e memórias do passado. Então, decidi tentar tudo o que podia, porque já o tinha perdido uma vez. Não iria perdê-lo de novo. Todos os dias, eu passava horas com ele. Contava-lhe histórias sobre nossa vida, sobre como nos conhecemos, nosso casamento, os jantares de domingo, as pequenas piadas que costumávamos rir. Às vezes, mostrava fotos antigas no meu celular. Às vezes, levava-o para caminhar perto da mata, tentando encontrar algo familiar. Mas os dias passaram, depois semanas, e nada mudou. Daniel era sempre gentil comigo. Ele ouvia pacientemente, mas seus olhos ainda me olhavam como se eu fosse uma estranha. Aquela dor silenciosa permanecia em meu coração todos os dias. Então, numa tarde, decidi tentar algo diferente. Levei Daniel até um pequeno parque na cidade mais próxima, um lugar calmo com um banco de madeira sob a sombra de mangueiras. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e dourado. Sentamos ali em silêncio. Então, lentamente, comecei a cantar. Era uma música de bossa nova que Daniel adorava. Aquela que sempre cantávamos juntos em longas viagens de carro. A música que ele cantarolou no nosso aniversário. Minha voz era suave e trêmula. As memórias por trás daquela melodia eram fortes demais. Daniel sentou-se ao meu lado em silêncio. No início, ele apenas ouviu, mas depois de alguns segundos, notei algo estranho. Ele estava me encarando, não como antes. Desta vez, algo em seus olhos mudou. Sua expressão tornou-se séria, depois confusa e, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu coração disparou. Ele continuou me encarando por um longo momento. Então, finalmente, em uma voz baixa e trêmula, ele disse meu nome, Clara? Por um segundo, não consegui respirar. Era a primeira vez que ele dizia meu nome desde que o encontrei. Lágrimas correram pelo meu rosto. Daniel, sussurrei. No momento seguinte, ele se levantou e me puxou para um abraço apertado. Ambos começamos a chorar, não lágrimas silenciosas, mas o tipo de choro que vem de meses de dor, medo e esperança finalmente rompendo as barreiras. Ele me segurou firme, como se nunca mais quisesse me deixar partir. E, naquele momento, eu soube com certeza, eu quase perdi meu marido para sempre. Mas, de alguma forma, o amor encontrou o caminho de volta para ele. E desta vez, estávamos finalmente juntos novamente.